Do ofício das leituras do dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Da crônica dos carmelitas da antiga e regular observância nos reinos de Portugal, escrita pelo cronista-geral da Ordem, século XVIII. Exemplo de vida cristã. Admirável foi este santo varão pelas muitas e especiais virtudes que cultivou, não só depois do divórcio que fez com o mundo, mas também antes de receber o hábito religioso. Na castidade foi sempre tão firme que jamais, em prejuízo desta virtude, se lhe concedeu o mais leve defeito. Forçado da obediência, se sujeitou ao casamento, que sem desagrado de seu pai, o não chegaria a evitar. Mas, aos 26 anos, ficou absoluto do matrimônio, porque a inumana parca pôs termo à vida da sua esposa na flor de seus anos. Entrou o rei no empenho de lhe dar outra esposa, não menos digna de seu nascimento. Resistiu o invicto condestável, encobrindo sempre o fundamento principal, que era o de viver casto. Na oração foi tão incessante que admirava aos mesmos que faziam por ser nela seus imitadores. Faltava com o descanso ao corpo para se aproveitar da maior parte da noite orando mental e vocalmente. Depois de ser religioso, estreitou mais o trato e familiaridade com o Senhor, porque então vivia no retiro conveniente para poder, sem estorvo, empregar todas as potências da alma no divino objeto que contemplava. Na presença da soberana imagem da Virgem Maria, Senhora Nossa, com o título da Assunção, derramava copiosas lágrimas, e com elas, melhor do que com as vozes, lhe expunha as suas súplicas nas ocasiões que, para si ou para os seus patrocinados, lhe pedia favores. Exemplaríssima foi a humildade com que, fora e dentro da religião, serviu a Deus em toda a vida. Como árvore frutífera, cujos ramos mais se inclinam quando é maior o peso dos seus frutos, assim este virtuoso varão mais submisso se mostrava com os triunfos e com as virtudes. Nunca no seu espírito teve lugar a soberba. Antes, quanto lhe foi possível, trabalhou por desterrá-la dos ânimos dos que lhe seguiam as ordens e o exemplo. Aos sacerdotes fazia tão profunda veneração que passava a ser obediência. A um criado seu de muita distinção, que havia tomado o hábito da nossa ordem, assim que o viu professo e feito sacerdote, começou a respeitá-lo em tal forma que a todos causava admiração. Com o hábito religioso adquiriu o irmão Nuno muitos hábitos de mortificação. O sangue que lhe corria do corpo, quando com ásperos flagelos o lastimava, também lhe diminuía os alentos,
mas ainda desta fraqueza tirava forças para, com pasmosa admiração dos companheiros, continuar em semelhantes exercícios até ao último prejuízo da vida, que, em desempenho do ardentíssimo desejo que teve de a sacrificar a Deus, sempre reconheceu como trabalho e estimou a morte como lucro. Depois de religioso, foi o servo de Deus mais admirável nos exercícios da caridade. Não se contentava com distribuir as esmolas pelo seu pagador, como no século fazia, mas pelas próprias mãos, na portaria deste convento, remediava a cada um a sua necessidade. Não menos caritativo era para com o seu próximo nas ocasiões que se lhe ofereciam de lhe acudir nas enfermidades. Assistia aos pobres nas doenças, não só com os alimentos necessários, mas com os regalos administrados por suas próprias mãos. Velava noites inteiras por não faltar com a assistência aos que nas doenças perigavam. Continuando o venerável Nuno de Santa Maria as asperezas da vida, sem nunca afrouxar dos seus primeiros fervores, chegou ao ano de 1431, tão destituído de forças, que no corpo apenas conservava alguns alentos para poder mover-se. Entrando, enfim, na última agonia, rogou que, para a consolação do seu espírito, lhe lessem a paixão de Cristo escrita pelo evangelista São João. Logo que chegou à cláusula do Evangelho, onde o mesmo Cristo, falando com sua Mãe Santíssima a respeito do amado discípulo, lhe diz: Eis o vosso filho. Deu ele o último suspiro e entregou sua ditosa alma ao mesmo Senhor que a criara.